Imaginem uma aldeia onde o uivo do lobo não é motivo de medo, mas de celebração. Um lugar onde antigas armadilhas que antes capturavam estes majestosos animais hoje se transformaram em símbolos de proteção e coexistência. Estou falando de Fafião, uma pequena aldeia perdida nas montanhas do Gerês, que guarda segredos ancestrais e tradições únicas relacionadas ao lobo ibérico. Vocês sabiam que existe um lugar em Portugal onde rituais pagãos centenários ainda são praticados para honrar a presença dos lobos? Onde antigas cortes de animais se transformam em galerias de arte e onde o famoso esconjuro do lobo acontece em meio a fogo e magia? Pois bem, preparem-se para descobrir uma das aldeias mais fascinantes e misteriosas do nosso país. Hoje vamos mergulhar na história de Fafião, conhecer suas tradições ancestrais e descobrir como esta comunidade transformou uma relação de conflito com os lobos numa jornada de conservação e respeito mútuo. E mais, vamos falar sobre o incrível Festival Aldeia de Lobos de 2025, que celebra lendas e tradições centenárias de uma forma que vocês nunca imaginaram. Fafião não é uma aldeia qualquer. Localizada no coração do Parque Nacional da Peneda Gerês, em Montalegre, esta pequena comunidade de montanha carrega consigo uma das relações mais antigas e complexas entre o homem e o lobo ibérico em toda a Península Ibérica. E quando digo complexa, estou falando de uma história que mistura medo, respeito, lendas e, mais recentemente, conservação. Mas vamos começar pelo princípio. Vocês já ouviram falar dos fojos? Estas eram armadilhas ancestrais, verdadeiras obras de engenharia popular, construídas especificamente para capturar lobos. Em Fafião, a apenas 300 metros da aldeia, ainda existe um destes fojos preservado, que hoje serve como testemunho de uma época em que a relação entre homem e lobo era marcada pelo conflito e pela necessidade de proteção dos rebanhos. Imaginem a cena: pastores e agricultores da região enfrentando invernos rigorosos nas montanhas do Gerês, vendo seus animais ameaçados por alcateias que desciam das serras em busca de alimento. A solução encontrada pelos nossos antepassados foi a construção destes fojos, estruturas em pedra que funcionavam como armadilhas naturais, aproveitando o terreno montanhoso para capturar os lobos. Mas aqui está o que torna Fafião verdadeiramente especial. Esta aldeia conseguiu fazer algo extraordinário. Transformou uma relação ancestral de conflito numa jornada de coexistência e conservação. Hoje, Fafião não é apenas conhecida pelos seus fojos históricos, mas por ser uma das principais defensoras do lobo ibérico em Portugal. E os números falam por si. Nas imediações de Fafião foram contabilizadas nada menos que 6 alcateias de lobos ibéricos. Como me disse Júlio Marques, da Associação Vezeira, quanto mais subir a serra, mais probabilidades terá de se cruzar com um lobo ibérico. Estamos falando de uma das regiões com maior densidade populacional desta espécie protegida em todo o país. Mas Fafião não se limitou a preservar os lobos. A aldeia preservou também as suas tradições, as suas lendas e os seus rituais ancestrais. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Vocês já ouviram falar do esconjuro do lobo? Este é um ritual pagão praticado há vários séculos na região. Uma cerimônia que envolve fogo e magia num espetáculo místico e simbólico que deixa qualquer um de boca aberta. O esconjuro do lobo não é apenas uma tradição folclórica. É uma manifestação cultural profunda que reflete a relação complexa e ancestral entre as comunidades de montanha e estes animais selvagens. Durante o ritual, elementos como o fogo assumem um papel central, criando uma atmosfera mística que transporta os participantes para tempos remotos, quando as fronteiras entre o mundo natural e o sobrenatural eram muito mais tênues. E falando em tradições, não podemos esquecer das lendas que durante séculos foram contadas junto às lareiras das casas de montanha. Histórias sobre lobos terríveis que comiam criancinhas, sobre lobisomens e criaturas que carregavam um fardo carrancudo e pesado.
Estas narrativas, passadas de geração em geração, marcaram profundamente o imaginário das aldeias mais remotas do Gerês. Mas aqui está o interessante. O que antes era visto como ameaçador, hoje é celebrado e preservado. Fafião conseguiu manter vivas estas tradições ancestrais, mas dando-lhes um novo significado, focado na conservação e no respeito pela natureza. E isso nos leva ao Festival Aldeia de Lobos, um evento que desde 2018 tem transformado esta pequena aldeia num palco de celebração única. Em 2025, entre os dias 11 e 12 de julho, acontece a 4ª edição deste festival extraordinário, que consegue unir tradição e modernidade de uma forma absolutamente brilhante. Durante 2 dias, Fafião transforma-se completamente. As antigas cortes, onde outrora pernoitavam os animais, convertem-se em galerias de arte contemporânea. Artistas nacionais e internacionais expõem fotografia, artes plásticas, pintura, escultura e arte realista figurativa. Imaginem a magia de contemplar arte moderna, num espaço que durante séculos abrigou o gado da aldeia. Mas o festival vai muito além da arte. A programação musical é eclética e surpreendente, misturando as tradicionais charangas com sonoridades contemporâneas. Folk, rock e música eletrônica ecoam pelas ruas de pedra da aldeia, criando uma atmosfera única onde o antigo e o moderno se encontram em perfeita harmonia. E não podemos esquecer dos sabores do Barroso. Durante o festival, funciona um mercado com produtos autênticos, onde é possível provar e levar para casa o que de melhor se produz nestas terras de montanha. Produtos provenientes diretamente dos campos e produzidos pelos nativos da aldeia, numa celebração da gastronomia tradicional que é, por si só, uma forma de preservar a cultura local. O que torna este festival verdadeiramente especial é a sua mensagem de conservação. Em 2025, o evento destaca-se pela importante parceria com entidades ligadas à proteção do lobo ibérico, no âmbito do projeto europeu Life Wild Wolf. Esta colaboração visa fortalecer a mensagem de conservação e promover uma maior compreensão sobre o papel vital do lobo no ecossistema. E aqui chegamos a um ponto crucial: a importância da conservação do lobo ibérico. Estamos falando de uma espécie com estatuto de proteção em Portugal, cuja população na Península Ibérica ronda os 2.000 indivíduos. A maioria vive em Espanha, mas Portugal guarda no Parque Nacional da Peneda Gerês um nicho habitacional fundamental que subsiste graças a décadas de esforços de conservação. Para compreendermos melhor esta realidade, basta visitarmos o Centro Interpretativo do Lobo Ibérico, localizado na vizinha aldeia de Pitões das Júnias, a mais alta do Barroso. Este é o primeiro centro do gênero em Portugal dedicado exclusivamente à conservação desta espécie emblemática. Aqui, os visitantes podem literalmente entrar num fojo, experimentando a perspectiva do animal capturado, e conhecer, junto à lareira de uma casa antiga de montanha, as lendas, histórias e mitos que durante séculos moldaram a percepção sobre estes magníficos predadores. Fafião tornou-se um exemplo de como é possível transformar uma relação ancestral de conflito numa jornada de coexistência. A aldeia que outrora construía armadilhas para capturar lobos é hoje uma das principais defensoras desta espécie protegida. É uma lição poderosa sobre adaptação, respeito pela natureza e preservação cultural. E assim chegamos ao final desta viagem por Fafião, a aldeia portuguesa dos lobos. Uma comunidade que nos ensina que é possível honrar o passado enquanto construímos um futuro mais sustentável e respeitoso com a natureza. Desde os antigos fojos que testemunham uma relação de conflito, passando pelo místico esconjuro do lobo, que mantém vivas as tradições ancestrais, até ao moderno Festival Aldeia de Lobos que celebra a coexistência, Fafião é verdadeiramente um lugar único no nosso país. Se este vídeo vos despertou a curiosidade sobre esta aldeia extraordinária e as suas tradições centenárias, não se esqueçam de deixar o vosso like.
Isso ajuda-me imenso a continuar a trazer-vos conteúdos sobre os tesouros escondidos de Portugal. E se ainda não são subscritores do canal, subscrevam-se e ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos sobre lugares e tradições únicas do nosso país. Digam-me nos comentários: conheciam Fafião e as suas tradições relacionadas com os lobos? Gostariam de visitar esta aldeia e participar no Festival Aldeia de Lobos? Partilhem as vossas opiniões e experiências. Adoro ler os vossos comentários e responder a cada um de vocês. E já agora, se gostaram deste mergulho nas tradições ancestrais portuguesas, recomendo que vejam também o meu vídeo sobre as aldeias históricas de Portugal, onde exploro outros tesouros escondidos nas nossas montanhas. Obrigado por me acompanharem nesta viagem a Fafião. Até ao próximo vídeo, continuem a descobrir e a valorizar o patrimônio único do nosso país. Um abraço e até já!